feliz essa manhã? Glória a Deus. Pode se assentar. Seguimos na série Os 7 Pecados Capitais. Quero que vocês abram a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 18 e o verso 19. Filipenses capítulo 3, verso 18, verso 19. Todos acharam? Está no telão, né? Fica mais fácil para vocês, né? Porque muitos do que quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Amém? Poucos pecados, irmãos, são tão silenciosos e ao mesmo tempo tão tolerados dentro da igreja quanto a gula. Falamos contra tantos pecados, falamos contra tantas coisas, apontamos tantas áreas que precisam de arrependimento, mas quando o assunto é a relação desordenada com a comida, quase sempre a gente trata como algo menor, como algo inofensivo, como algo normal. E não é. Quando eu falei para o Diogo semana passada, no domingo, foi no sábado isso, acho que no sábado na hora do almoço, a gente estava lá no hotel, lá em Água de Lindóia, lá no encontro de casais, eu lá fazendo meu prato, o Diogo atrás de mim, aí ele perguntou, quem vai pregar amanhã? Eu falei, amanhã é a Pátia vai pregar sobre ira. Aí domingo que vem sou eu, vou pregar sobre gula. Aí ele olhou meu prato, olhou para mim, olhou para mim, ele falou, você vai pregar sobre gula? Mas, porque a gula, irmãos, é o pecado que se esconde atrás do cotidiano. É normal. Ninguém fica escandalizado com alguém que come demais, fica? Já imagina, Jennifer, se desse banco, hein? Você vai ficar de banco porque comeu demais. Eu e você vai ficar banco eternamente. Não choca, não gera disciplina, né? A gula não causa rumores, não. Mas corrói a alma, a sensibilidade espiritual, a vigilância, a sobriedade. E existe uma frase muito conhecida, que eu ouvi muito isso lá também, que é o tema da mensagem de hoje. O crente não bebe, mas come. No sábado à noite, irmã, lá no congresso de casais, tinha um baby beef lá. Tinha frango, peixe, tinha comida pra caramba, mas tinha um baby beef. Pensa numa carne boa. Só que não dava. Ficava cheio lá, o pessoal acabava rapidinho. E as 2 vezes que eu fui buscar isso no sábado à noite, que chegava lá e não tinha, sempre tinha alguém do meu lado falando, crente não bebe, mas come. E isso diz muito sobre a igreja hoje. Abandonamos o copo, abandonamos o vício do álcool, mas adotamos o prazer no prato como válvula de escape. Buscamos na comida o mesmo alívio emocional que antes a gente buscava em pecados mais visíveis. Mudou o sintoma, mas muitas vezes o coração continuou doente. E essa frase expõe uma verdade, irmãos. Muitos cristãos deixaram o vício, mas não deixaram a fuga. Trocaram o pecado, mas não trocaram de fonte. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Paulo diz aos Filipenses que o Deus dele é o ventre. O Deus deles é o estômago. Não é também só sobre estômago cheio, mas também é sobre um coração vazio. É muitas pessoas que deixam suas emoções serem governadas pelo apetite, pelo estômago, pela comida. A gula, irmãos, não começa na mesa, ela começa na alma. É um cristão que usa o prato como consolo, como anestesia, como refúgio. É o coração dizendo, eu preciso sentir alguma coisa agora, mesmo que isso não venha de Deus. E Agostinho dizia, o pecado não está na comida, mas no amor desordenado ao prazer que ela traz. O que era bênção vira exagero, o que era celebração vira compulsão, o que deveria nos levar à gratidão, nos conduz à escravidão
do pecado, da gula, de apenas ser saciado pelo prazer que a comida traz. O prato está farto, o espírito está vazio, a mesa está cheia, mas o coração está vazio. E precisamos falar sobre esse pecado. Precisamos falar sobre isso. Não com condenação, porque se fosse com condenação, a grande maioria aqui estaria lascada. Né, dona Célia? Mas precisamos falar com clareza, porque a gula revela que ainda estamos buscando alívio em outras fontes. Irmãs, posso falar uma coisa para vocês? Ontem me surpreendeu. As irmãs me surpreenderam ontem. Compramos 10 quilos de carne. 10 quilos de carne compramos ontem. Claro que, na hora que estava assando, eu, o Wesley, o Kaique e o Tiaguinho, era um bife para elas, um bife para nós, um bife para elas, mas não vem ao caso. Mas como acabou rápido a carne ontem, rapaz, vocês surpreenderam. Culpa do churrasqueiro. O churrasqueiro é muito bom, o Wesley também, né? A carne está muito boa ontem, foi, né? O Wesley está assistindo de casa, que ele não acordou muito bem, está travado, né? Tanto que trabalhou ontem, tanto que comeu carne ontem. Então, mas oremos por ele, graças a Deus, em nome de Jesus, semana que vem está aqui. E voltamos, irmãos, porque a gula começa quando o ventre se torna um Deus. A gula começa quando o ventre se torna um Deus, porque Paulo diz, o Deus dele é o ventre. Paulo não está falando apenas de comida, mas de qualquer desejo que assuma o lugar do Senhor da nossa vida. A gula é apenas uma das formas visíveis de um problema muito mais profundo, quando aquilo se torna um Senhor para nós. O ventre é um símbolo dos instintos descontrolados. Na Bíblia, o ventre representa o centro dos apetites humanos. Não só fome, mas todos os instintos básicos que pedem satisfação imediata. Quando o ventre vira Deus, a fé vira refém dos impulsos. Quando o instinto sobe ao trono, o discernimento desce. E quando o desejo comanda, o espírito é silenciado. Pecado, irmãos, é o que fazemos quando Cristo não é suficiente para nós. Quando a gente busca desejo em outra coisa. E quando o ventre manda, a gente diz, Cristo não basta, preciso de mais. É quando o desejo vira prisão. A gula, assim como qualquer excesso, começa com prazer, mas termina como cadeia. O que era permitido se torna necessário, o que era escolha se torna hábito, e o que era hábito vira dependência. Viramos dependentes da comida. Se você não consegue dizer não, então aquilo já assumiu o lugar do Senhor. É amar algo de forma tão intensa, que esse amor nos desgoverna. É a gente amar demais algo, que a gente não consegue dizer não àquilo. É um ídolo na sua vida. Virou Senhor na sua vida. É a idolatria moderna do prazer. Hoje ninguém mais dobra um joelho diante de estátuas, ou diante daquele M amarelo gigante. Mas milhões se dobram diante das sensações. A idolatria contemporânea não é feita de ouro, mas de conforto, experiências, prazeres, recompensas, comida. A gula é um tipo de culto, um culto ao eu. Quando a gente diz que promete vazio, mas entrega, quando exige, mas mata. Nenhum prazer do mundo, irmãos, é grande o suficiente para manter alguém satisfeito por muito tempo. Não adianta. A fome aumenta, mas a alma emagrece. O cristão maduro não é guiado pela fome, mas pelo Espírito. Ele não pergunta o que eu quero, mas ele fala o que me edifica. A gula é a busca por consolo fora de Deus. O Diogo pregou quinta-feira, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Davi declara isso, ele reconhece, o único que realmente supre a alma é o pastor. O único que supre a alma é o pastor, é o Jesus, não é o prato. A falsa promessa do alívio emocional. A gula nasce quando a gente busca na comida o que só Deus pode dar. Comemos para fugir da ansiedade,
comemos para fugir do vazio, comemos para fugir da solidão, comemos para fugir da frustração, mas a comida só mascara, ela não cura. A comida pode confortar o estômago, mas não conforta o espírito. Não adianta, a gente está buscando prazer em outras coisas. É como colocar um curativo em uma ferida profunda, tapa, mas não sara, não vai sarar, não vai preencher. É o pão do mundo que nunca sacia. Jesus não disse apenas que dá o pão, ele diz: eu sou o pão. A comida satisfaz por minutos, por algum tempo, mas a presença de Cristo satisfaz por toda a vida. O mundo oferece sabores intensos, mas vidas vazias. Cristo oferece saciedade eterna. É isso. A presença de Deus é o único consolo real. A gula tenta aliviar, mas só Deus restaura. A comida acalma a emoção momentânea, mas a presença do pastor cura a alma ferida. A gula esconde a dor, Deus transforma a dor. Não é o sabor da comida que consola, irmãos, é o sabor da graça do Senhor. Quando a sua alma estiver cansada, ferida ou ansiosa, não abra a geladeira. Viu? Não abra a geladeira. Abra o seu coração para o pastor. Por isso que monjaro emagrece. Você gasta todo o dinheiro com aquele negócio lá, você não tem mais dinheiro para comprar comida. Aí você abre a geladeira e não tem nada. Mas o domínio próprio, irmãos, é o antídoto espiritual contra a gula. O fruto do Espírito é o domínio próprio. A gula não é vencida com força humana, mas com fruto espiritual. O domínio próprio não nasce de esforço, nasce de intimidade com Deus. O Espírito Santo nos ensina a dizer basta. O Espírito é quem muda o nosso eu quero para eu não preciso. Dizer não às vontades é dizer sim a Deus. É a gente silenciar os nossos desejos, é deixar que eles falem mais baixo, dizer que o Senhor fale mais. Não é repressão, é adoração, não é prisão, é liberdade, não é força própria, é a graça operando no nosso interior. A maior vitória espiritual acontece quando ninguém vê, quando o crente no secreto escolhe agradar a Deus, não ao apetite, não aos desejos. O jejum reorganiza a alma. Há quanto tempo que você não faz um jejum? Porque você diz que não pode amanhecer sem tomar o seu cafezinho. Não, eu preciso de algo. Como eu vou ficar sem comer? Se você tem algum problema de saúde, se você toma algum remédio e não pode ficar sem alimentar, amém. Mas o resto não. A gente deixa o jejum como uma ferramenta espiritual de lado. Vamos ser sinceros aqui? Você já não ora direito. Você já não lê a Bíblia direito. Jejum então, já não faz há muito tempo. E o jejum é mostrar quem governa a sua vida. É o Senhor. É recolocar Deus no trono. Coloca a alma no eixo. Coloca o corpo no seu lugar. É o jejum, a gente mostra. Quando a gente jejua, a gente lembra que não vive só de pão. Quando a gente jejua, a gente lembra da palavra que sustenta o nosso ser. É o Senhor. Por isso o jejum é mais do que privação. Mas eu vou me privar de comer? Não. Você vai se libertar de comer. É isso. Não vai te matar não tomar café da manhã. Não vai te matar você pular o café da manhã e só almoçar. Não vai te matar na outra semana você pular também o almoço e só jantar. Não vai te matar. Vai te saciar, porque o seu desejo está no Senhor, não na comida. O jejum nos ajuda a isso. A liberdade do espírito é maior que o prazer. O prazer sem limite escraviza. O prazer sem propósito corrói a alma. Liberdade, irmãos, não é ser governado pelos seus impulsos. Liberdade não é você dizer eu preciso, eu quero, eu mereço. Liberdade é não fazer seu corpo um ídolo. Liberdade de viver para algo maior do que o próprio desejo.
O crente cheio do Espírito não controla apenas o prato, controla o coração. Ela não se curva ao apetite, se curva ao Senhor. A gula distorce o dom de Deus. Quer comais ou bebais, fazei tudo para a glória de Deus, Paulo diz aos Coríntios. A gula é preciosa, é perigosa, porque mexe exatamente com o que Deus diz que é precioso, a mesa. O inimigo não ataca apenas nossos hábitos, mas a intenção para a qual Deus criou o alimento. A mesa foi criada como bênção. Desde o Éden, a mesa é lugar de comunhão. A mesa aparece na Bíblia como lugar de provisão, lugar de aliança, lugar de alegria. A gula começa quando a gente esquece que a mesa é altar, não é esconderijo emocional. O pecado transforma a bênção em vício. O inimigo não cria nada, ele corrompe aquilo que Deus criou como bom. O prazer de Deus criou para ser saudável a comida, para ser moderado, celebrativo, é distorcido pelo pecado em exagero, dependência e escravidão. A gula é abuso de um dom santo, fuga emocional disfarçada de apetite, é autossabotagem espiritual com aquilo eu mereço. Quando o coração está vazio, tentamos preencher o vazio com aquilo que foi apenas para nutrir o nosso corpo, a gente tenta preencher. E comer com gratidão, irmãos, glorifica a Deus. A Bíblia não condena o prazer da comida, lembre-se disso. A Bíblia não condena o prazer da comida, que é muito bom. A gente está chegando na época de Natal, é muito bom aquela mesa cheia, mesa farta, com a família, com os amigos, com os irmãos, mas para celebrar. A gente tem que comer com gratidão. A refeição vira adoração. A solução não é comer menos, irmãos. Não é isso. Não é apenas isso. Mas comer com o coração no lugar certo. Coma com propósito, não com compulsão. Antes de comer, pergunta ao seu coração: estou com fome ou estou ferido? Estou buscando saciar o corpo ou saciar a alma? Estou adorando ao comer ou me escondendo ao comer? A comida é boa, mas não é Deus. Não é Deus. Quando comemos, lembramos da glória dele, e até o simples pedaço de pão pode ser um culto. E a nossa verdadeira satisfação está em Cristo. Jesus diz em Mateus 5,6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Toda fome física aponta para uma fome maior. A fome é um lembrete divino. Fomos criados dependentes. Assim como o corpo pede pão, a alma clama por sentido, por direção, por propósito. Toda fome terrena aponta para uma fome eterna, aquele que só Deus pode saciar. Somente o Senhor. Cristo é o único alimento da alma. Não é a comida, não é o prazer, não é o sucesso que preenche o vazio, nada. Agostinho diz: inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em Ti. O que é prazer para o corpo dura minutos, é que é pão para a alma dura a vida inteira. A ceia revela onde está a nossa saciedade eterna. Por isso que a ceia é tão importante. Na ceia, Cristo nos lembra que a verdadeira fome não é da mesa terrestre, mas da mesa celestial. O pão da ceia não engorda. O pão da ceia não tem glúten. Não vicia. O pão da ceia não escraviza. Ela aponta para Cristo, o pão vivo que desceu do céu. A ceia é o nosso protesto mensal, ou poderia ser diário, poderia ser semanal, contra a ilusão de que a satisfação está no prato e não na cruz. Quando Cristo se torna o pão da sua vida, todos os outros apetites perdem o poder.
O ventre deixa de ser Deus e Jesus volta ao trono. A fome muda, os desejos mudam, a alma muda, porque quem prova Cristo nunca mais precisa buscar nos excessos aquilo que só Ele pode nos dar. O problema sempre está no nosso coração. Não deixe o ventre dominar, não deixe o seu estômago te dominar. Alinha novamente o seu coração, aonde está o senhorio da sua vida. Crente não bebe, mas come. É errado demais falar isso, porque tiramos o vício do álcool e achamos bonito comer demais porque apenas não bebemos. O pecado não desaparece, ela apenas troca. A gula revela uma alma tentando preencher vazios com aquilo que nunca foi capaz de sustentar o peso da alma. A tentativa de encontrar prazer, consolo em qualquer coisa, menos em Deus. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso ventre? Aonde está o senhorio do nosso estômago? Mas Jesus nos chama para a mesa, irmãos. A mesa onde o pão não envelhece. A mesa onde o pão não engorda. A mesa onde o pão não vicia. A mesa onde o pão não escraviza. Onde o prazer não é raso. Onde o consolo não é ilusório. Onde a fome da alma finalmente se silencia. Porque nós temos tudo e é Ele tudo que precisamos. Na mesa, Cristo, descobrimos que realmente buscamos não é sabor, não é sentido, não é comida, mas precisamos buscar é comunhão. Aonde está o nosso coração? E ao longo desses 7 pecados, a gente vai ver que tudo se resume a isso. Aonde está o nosso coração? Porque a raiva, a Paty disse semana passada, a raiva é normal, mas pode se transformar em ira. Onde está o nosso coração? E a gula, a fome é normal, mas a fome é normal. Mas o desejo de comer demais da gula vem do nosso coração. A gula corre atrás do pão que passa, o cristão descansa no pão que permanece. É apenas o Senhor que precisamos, é apenas Ele que nos alimenta, apenas Ele que nos sacia. Não é pecado comer, não é pecado comer bem, não é pecado comer 10 quilos de carne, igual vocês fizeram ontem. Mas é pecado deixar que isso exagere o seu coração. Feche seus olhos, curva sua cabeça.